Sejam bem-vindas ao nosso culto de hoje. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, mesmo que não fisicamente, mas conectadas em um só coração. Então aí na sua casa eu te convido a louvar comigo, a adorar comigo, a entronizar o Senhor, a levantar as suas mãos e dar a Ele todo o seu melhor, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Dê a Ele o seu coração nesse momento, entregue a Ele o seu coração. Que no nome de Jesus agora todas as distrações se vão. Que no nome de Jesus agora todas as inquietações se vão. Que no nome de Jesus todo o coração perturbado agora possa ser aquietado. Que possa receber a quietude do Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor permanece conosco, Senhor. O Senhor nos fez essa promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós confiamos nelas, Pai. Nessa noite, Pai, eu declaro que mulheres que estão me ouvindo agora nunca mais se sentirão sós. Nunca mais se sentirão sozinhas, abandonadas. Porque nós cremos num Deus que é vitorioso. Nós cremos num Deus que é onipresente. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos. É por isso que nós te adoramos. Levante a sua voz, cante comigo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. Em meio às tribulações, o nosso Deus
quero te encorajar nessa noite. Eu não sei como é que foi seu dia hoje. Não sei quais são as lutas que você tem combatido. Não sei se o seu dia hoje foi um dia cansativo, foi um dia corrido. Talvez a rotina do dia a dia tenha te feito cansar, tenha te feito abaixar a guarda. Mas eu quero te dizer algo. A Bíblia nos diz que nós vencemos os dias maus, nos equipando com as armas de guerra. Nós vencemos os dias maus, nos equipando da palavra do Senhor, nos equipando de tudo aquilo que a Bíblia carrega, de tudo aquilo que ela diz. Ei, mulher, eu quero te dizer uma coisa: você não nasceu para ficar prostrada, você não nasceu para ser vencida pelos problemas, você não nasceu para se deixar levar pelas circunstâncias, você nasceu para se equipar com as armas de guerra. Você nasceu para ser uma mulher autenticada, uma mulher com selo, uma mulher aprovada pelo Senhor, que mesmo em meio às tempestades, você ainda diz: Deus, eu sei que eu posso caminhar contigo sobre as águas, eu sei que elas não me afundarão. Então nessa noite, mulher, eu quero te dizer algo. Talvez você tenha tido dias assim, dias de realmente você dizer: Deus, eu não posso mais, Senhor, eu não consigo mais, Deus, eu já fui até onde eu pude. Eu quero te dizer que é na sua limitação que o Senhor se aperfeiçoa. É na sua limitação que Ele se faz presente. Então não abaixe a guarda, levante a sua cabeça, se revista com as armas de fé. No nome de Jesus, receba essa palavra. Nós cremos, Deus, que o Senhor nunca nos deixará. Nós cremos, Pai. Tu nunca nos deixarás, Senhor. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu és tão bom, pra sempre bom, sempre bom pra mim, em todo tempo, em todo tempo. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Diga isso. Tu não me deixarás, não me deixarás
deixará jamais. Você pode cantar isso? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Mais uma vez diga: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Eu sei, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Eu sei que tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Diga isso com fé. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. 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 Diga: tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos que tu não nos deixará, não nos deixará jamais. Tu não nos deixará, não nos deixará jamais. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Boa noite, mulheres. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor. Mas antes de darmos início, eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite estamos aqui diante da sua presença, entregando as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa me usar como um canal de bênção na vida das minhas irmãs. Que de fato, Senhor, haja uma transformação de temperamentos. Que de mim mesma, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, mas eu sei que o Senhor é um Deus que tudo faz. A sua palavra, ela não volta vazia. Então, que nessa noite os corações estejam abertos para ouvir a sua voz. Não a mim, mas ouvir ao Senhor. E que seu Espírito Santo visite neste momento cada uma das suas filhas. E que nós possamos, Senhor, ser cheias do seu poder. E que os nossos ouvidos também estejam atentos para aprender mais do Senhor nessa noite. Eu já quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, Temperamentos Transformados. Essa é a terceira mensagem da série. Primeiro foi a introdução. Semana passada nós falamos sobre o temperamento sanguíneo. Falamos sobre Pedro, que o temperamento sanguíneo, ele é o temperamento mais fácil da gente reconhecer, porque ele é extremamente alegre, envolvente, extrovertido. E hoje nós vamos falar do temperamento fleumático, que é o temperamento de mais fácil convivência. Porque o fleumático, ele é super agradável. Ele é uma pessoa boa de se conviver, é uma pessoa tranquila, que nos traz paz. E falando em fleumático, o personagem que eu quero trazer hoje, que eu quero apresentar para vocês, é Abraão. Abraão era um homem abençoado,
era o pai da fé, né? Considerado o pai da fé, um homem temente a Deus, um homem que sempre fazia sacrifícios para oferecer ao Senhor, um homem bom, um homem tranquilo, um homem dizimista. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver todas essas qualidades de Abraão. Eu quero convidar você a estar acompanhando a série de mensagens, a estar se aprofundando em cada personagem, porque, como eu já disse aqui na semana passada, eu trago alguns passos da vida desses homens, alguns pontos negativos, porque, como estamos falando de temperamentos transformados, eu trago os pontos negativos, mas existem tantas qualidades na vida deles, eles fizeram tantas coisas, né, que o Senhor agradou. Então eu gostaria de convidar você, se aprofunde na vida deles, estude um pouco mais, você vai se surpreender. Amém? Eu vou relembrar com você hoje um pouco sobre os fleumáticos, né? Lá na introdução eu dei uma pincelada, mas hoje eu quero relembrar com você. O fleumático, ele tem, como todo outro temperamento, pontos fortes, e eu vou citar alguns aqui. O fleumático, ele é calmo, né? Vê se você vai identificando aí na sua casa, se você é um fleumático, ou se a sua esposa é fleumática, o seu marido é fleumático, os seus filhos. Então, o fleumático, um ponto forte dele é a calma, ele é super calmo. O fleumático, ele é tranquilo, ele é observador. O fleumático é aquela pessoa compreensiva, ele é uma pessoa objetiva, organizada, e ele gosta de rotina. O fleumático, ele gosta da rotina, porque a rotina, ela tende a trazer o quê? Organização. Então, como ele é muito organizado, ele gosta muito de rotina. E como todo outro temperamento, também tem os pontos fracos, os pontos ao qual precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E os pontos fracos do fleumático é que ele é muito seletivo em suas amizades, é que ele é perfeccionista, ele é inveterado. Dificilmente você vai conseguir fazer com que o fleumático ele mude de opinião. Ele é procrastinador, né? Ele tem a tendência de adiar as coisas. Ele é indeciso, ele é temeroso. O fleumático, ele é preocupado e às vezes ele também é desmotivado. O fleumático, ele não é o tipo de pessoa que se oferece para liderar algo. Não é aquela pessoa que vai estar na frente de algum grupo. Mas se o temperamento dele for sendo lapidado, for sendo transformado, ele é um excelente líder. Os fleumáticos dão ótimos líderes depois que os temperamentos são transformados. Amém? E qual a importância, eu vou ressaltar com você, de nós conhecermos os temperamentos, de nós nos conhecermos e conhecermos as pessoas que estão à nossa volta, para que haja harmonia na nossa vida, para que a gente possa viver de uma vida, de uma forma melhor. Amém? Eu espero que durante essas mensagens, essa série de mensagens, você possa se identificar e você possa identificar o temperamento das pessoas na sua casa. Isso é muito importante para a convivência entre esposa e marido, entre os filhos. Quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Quando eu conheço o temperamento do meu marido, eu sei como agir. Quando eu conheço o temperamento dos meus filhos, eu sei como agir na minha casa. Então é muito importante nós nos conhecermos e conhecermos ao outro, né?
de acordo com o que nós vamos nos conhecendo, nós vamos abrindo nosso coração e permitindo o Espírito Santo que venha nos transformar. E quando nós somos transformados, quando o Espírito Santo nos transforma, nos ajuda nos nossos temperamentos, nos ajuda a eliminar esses pontos negativos, a gente se torna uma pessoa melhor e nós podemos ser usados para a glória do Senhor. Então eu vou repetir para você, não tenha vergonha do seu temperamento. Não existe um temperamento melhor que o outro. O Senhor Jesus, Ele não se envergonha de você, mas Ele quer transformar você e te usar para a glória dEle. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre Abraão. Já falei que Abraão era o pai da fé, um homem temente ao Senhor, cheio de qualidades, fez muitas coisas que agradaram o nome do Senhor. Mas como nós estamos falando sobre temperamentos transformados, eu quero trazer para você nessa noite 3 erros que Abraão cometeu na vida dele, durante a jornada dele. A vida de Abraão, para nós, ela começa a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. Que a Bíblia, na verdade, ela não nos fala nada sobre a infância, sobre a adolescência ou a juventude de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, nós começamos a conhecer o Abraão, que já estava com 75 anos. E que Deus fez uma promessa para ele. Na verdade, várias promessas. Deus, Jesus, o Espírito. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, você vai ver as promessas que Deus fez a Abraão. A palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa que Deus fez para Abraão. E além disso, Deus ainda disse para ele que do ventre da sua esposa, que era estéril, nasceria um filho, um herdeiro de todas essas promessas. Abraão era um homem que ele cria no Senhor, de todo o seu coração. Mesmo ele morando em uma cidade pagã, uma cidade cheia de pecados, ele era um homem que cria em Deus, no Deus vivo, Deus poderoso, cria no nosso Deus. Mas mesmo crendo em Deus, ele não cria totalmente na fidelidade do Senhor. E essa é a razão que nós encontramos tantos erros ao longo da jornada de Abraão em busca pela terra prometida. Ele cometeu muitos erros por não confiar na fidelidade do Senhor, mesmo crendo em Deus. Isso é possível? Sim. Abraão, ele cometeu muitos erros, teve também acertos, e foi uma jornada de erros e acertos em busca da terra prometida. E nessa noite eu quero apresentar para você 3 erros que Abraão cometeu. O primeiro grande erro de Abraão, nós vamos ver aqui, em Gênesis 12, 5, que diz assim: e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e os servos e servas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã. Deus, ele foi bem claro nessa chamada a Abraão, Deus falou com ele: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E qual foi o primeiro grande erro de Abraão?
quando Deus falou com ele para sair do meio da parentela, ele levou o seu sobrinho junto com ele. E esse erro custou a Abraão muitos problemas à frente. Nós temos que aprender que quando o Senhor nos dá uma ordem, nós devemos seguir corretamente. Se nós fizermos da nossa maneira, nós vamos colher frutos da nossa ação. Abraão levou a Ló e ele teve problemas por isso. Ele brigou, na verdade, os pastores de Ló e Abraão, os dois eram muito ricos, né, possuíam muitos bens, e a terra que eles moravam não sustentava os dois, não conseguia manter sustento para tanto animal, para tanta gente. E houve uma desavença entre os pastores de Ló e de Abraão. Isso foi uma das coisas que aconteceu com eles. Mais tarde, quando Ló havia escolhido a melhor terra, que poderia ter sido de Abraão, caso ele não levasse o sobrinho, Abraão teve que resgatá-lo, porque seu sobrinho havia sido levado cativo e perdeu tudo que tinha. Se você ler o livro de Gênesis, você vai entender essa história. Quando Ló foi levado cativo, perdeu todos os seus bens, e Abraão juntou os homens, se eu não me engano foram 318, para ir resgatar os seus sobrinhos. Essa é uma história muito interessante. Então, depois disso, Abraão ainda precisou interceder pelo seu sobrinho a Deus, porque a cidade onde Ló vivia seria destruída e Ló seria destruído junto. Então, Abraão, ele colheu frutos de uma má escolha. Não é verdade? Deus falou com ele: saia da sua parentela, né? Saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E ele levou junto Ló. E uma coisa que eu aprendo também, lendo a palavra, quando Deus falou com ele: sai da sua terra, sai da sua parentela, eu entendo que Deus estava falando com Abraão para ele sair da zona de conforto, né? Sai da casa dos seus pais, sai dessa zona de conforto, porque eu quero que você caminhe em uma direção que eu tracei para a sua vida. Eu quero, Abraão, que você caminhe, assim, em palavras duras, com suas próprias pernas. Eu quero que você tome suas próprias decisões. Eu tenho algo para você. Eu preciso que você cresça na minha presença. Eu preciso que você amadureça. Então saia do meio dos seus parentes. Porque quando nós estamos em casa, na casa dos nossos pais, nós nos sentimos à vontade, não é verdade? Nós nos sentimos longe dos desafios, rodeados de proteção, cheios de segurança. Mas tem um momento que é necessário nós avançarmos para a direção do que o Senhor tem para nós. O Senhor tinha promessas para Abraão, e para que elas se cumprissem, Abraão tinha que sair da sua casa, tinha que errar, tinha que aprender com seus erros, tinha que amadurecer para que a promessa fosse cumprida na vida dele. Então esse foi o primeiro grande erro de Abraão. Sair da sua casa, mas levar consigo seu sobrinho e não obedecer, né, totalmente ao Senhor. E o segundo grande erro dele foi não ter valorizado toda a extensão do que o Senhor havia lhe prometido. A Bíblia relata que havia uma grande fome na terra em que Abraão estava e que ele decidiu descer para o Egito. E com medo de que ele fosse morto, porque Sara era uma mulher muito bonita, ele pediu que ela se passasse por sua irmã e a ofereceu ao rei do Egito. Ofereceu Sara ao rei para que ele se deitasse com ela. E quantos de nós, em risco também de morte, né? Quantos de nós, quando estamos com medo, também não trocaríamos as promessas que o Senhor nos fez por planos mentirosos?
Será que nós podemos julgar Abraão nessa atitude? Como você reagiria diante de uma situação que você estaria com medo? Como você enfrentaria? Abraão teve medo, porque sua esposa é muito bonita. Era muito bonita, então ele pediu, olha, se eles perguntarem, você fala que você é minha irmã e você vai para o harém de Faraó. Abraão esqueceu que Deus havia lhe prometido que faria dele uma grande nação, que o abençoaria. Você acha que depois que Deus fez tantas promessas a Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele seria abençoado, que ele seria próspero, será mesmo que o Senhor iria deixar que ele passasse por necessidade? Será mesmo que o Senhor ia permitir que ele passasse necessidade depois de tantas promessas? Gênesis 12:16 diz assim: então ele tratou bem a Abraão, no caso falando do rei do Egito, por causa dela, Sara. E Abraão recebeu ovelhas, recebeu bois, jumentos e jumentas, servos e servas e também camelo. Né? Se você ler essa passagem, Abraão, quando Sara foi apresentada como sua irmã, ele recebeu presentes do faraó. Todos esses presentes que eu citei aqui. Mas o faraó, ele descobriu que Sara era esposa de Abraão. E quando ele descobriu isso, ele chamou Abraão e falou: olha, pega sua esposa e sai daqui. Sai da minha terra, porque eu não quero pagar um preço por um pecado que você cometeu, porque vocês que chegaram aqui mentiram, né? Falando que ela era sua irmã. Porque o que aconteceu? Quando eles disseram que eram irmãos e Faraó levou Sara para o seu harém, a Bíblia relata que tanto Faraó quanto os seus servos, né, que foram quem levaram a notícia ao rei, que chegou uma mulher muito bonita com seu irmão, a Bíblia fala que eles foram acometidos de doenças, que o Senhor Deus mandou doenças para eles. E eles foram, né, embora daquele lugar. Depois que Faraó chamou Abraão e falou: vai embora daqui, porque nós estamos pagando um preço por um erro que você cometeu. E essa não foi a única vez que Abraão apresentou Sara com sua irmã. Se você ler o livro de Gênesis, ele fez isso mais uma vez. Lá no capítulo 20, a Bíblia relata que ele fez a mesma coisa com o rei de Gerar, que era Abimeleque. Né? A Bíblia diz assim: então o rei Abimeleque pegou ovelhas, vacas, criados, tanto homens como mulheres, e deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, a sua mulher. Quando eles foram para Gerar, eles fizeram a mesma coisa, cometeram esse erro. Abraão cometeu o mesmo erro em Gerar. Apresentou Sara como sua irmã, né? Ela foi para o quarto, o harém do rei, mas o rei, Deus falou com o rei que destruiria a vida dele, que destruiria toda a nação, pelo pecado que ele estava cometendo. E o rei pediu a Deus misericórdia e falou com Abraão, né? Nas minhas palavras: eu não vou pagar o preço por algo que vocês cometeram. E mais uma vez, Abraão recebeu vários presentes e saiu dali com Sara. Abraão, ele era uma pessoa fleumática, e esses erros que eu estou comentando com vocês, né, traz pontos fracos do fleumático, porque o fleumático, ele é calculista, ele é indeciso, ele é medroso. E Abraão, ele teve medo diante de algumas situações e pode ter sido até calculista, né? Eu vou apresentar Sara como minha irmã e eu vou enriquecer mais ainda. Vou conseguir mais animais, vou conseguir mais servos, vou aumentar a minha riqueza. E ele não precisava disso, porque o Senhor prometeu que daria a ele muito mais. Então ele deveria ter
dado mais credibilidade, confiado mais na palavra de Deus. Então esse foi o segundo grande erro de Abraão. E eu quero apresentar para você o terceiro grande erro dele. Olha o que Deus disse para ele em Gênesis 13, no capítulo 16. Eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E continuou, em Gênesis também diz assim, no capítulo 15, do versículo 2 ao 5. E Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: o Senhor não me deu filho nenhum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado por você será o seu herdeiro. E levando Abraão para fora da tenda, o Senhor Deus lhe disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é possível contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Isso foi o que o Senhor Deus disse a Abraão. Olha a extensão dessas promessas. Mas presta atenção no que Abraão ouviu. Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e porventura eu terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ouviu Abraão a voz de Sarai. Deus fez promessas a ele. Deus disse algo para ele poderoso. Mas o que ele ouviu foi a voz da sua esposa. Ele ouviu a Sara. E como nós conhecemos, ele teve um filho com Agar, né? Agar gerou a Ismael. E nós sabemos que quando nós tomamos decisões erradas, nós colhemos frutos ruins. Abraão esqueceu daquilo que o Senhor havia falado com ele e preferiu ouvir sua esposa. Começaram grandes conflitos na sua casa. Ele concordou, tomou a serva, ela concebeu, mas quando a criada viu que ficou grávida, ela tornou-se muito arrogante para com a sua senhora. Isso é o que a Bíblia diz. Então Sarai disse a Abrão: a culpa disso é sua. Te dei minha criada para ser sua mulher e agora ela me despreza. Que seja o Senhor mesmo a julgar essa questão entre mim e ti. E respondeu-lhe Abrão: tens toda a liberdade para castigar ela como você entender. Então Sarai maltratou-a e ela teve que fugir. Olha que situação. Olha o que aconteceu nessa casa por causa de uma decisão ruim. O Senhor disse a Abraão que ele seria pai de multidões e que ele teria um herdeiro da sua esposa, mas eles resolveram ajudar ao Senhor. Nós precisamos da ajuda de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Eles precisavam da ajuda de Deus, eles estavam desesperados querendo um filho. O Senhor já havia prometido, mas eles resolveram ajudar a Deus. Por que você não deita com a minha serva? Ela vai engravidar e eu serei mãe dos filhos dela. E começou toda a confusão. E a gente aprende, né? Se você lê a Bíblia, se você pesquisar a história, eles falam que tudo isso, né? Tudo que acontece até hoje entre os árabes e os judeus foram resultados de uma escolha errada de Abraão. Porque Ismael,
a descendência dele é árabe. E de Isaac, que é o filho da promessa, são os judeus. Então, ainda hoje, no século 21, há grandes conflitos entre árabes e judeus por causa de uma decisão ruim que Abraão tomou dentro da sua casa. Muitas vezes, quando os nossos planos não dão certo, rapidamente nós tentamos solucioná-los com Agar. Nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E nós queremos fazer do nosso jeitinho, né? Nós não precisamos de Agar, porque Deus ele é fiel. E Deus ele cumpre tudo aquilo que promete. Por isso, você não pode permitir, mulher, ser guiada pelo seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. E nós também não podemos ser guiadas pelos nossos olhos terrenos, porque a nossa visão é limitada. Quando nada der certo na sua vida, quando você desesperar, clame ao Senhor. Peça orientação de Deus. Não vá com sua própria força, não tome suas próprias decisões, mas peça a sabedoria do Senhor e tome a decisão certa. Nós lemos em Gênesis 12, que Abraão, quando recebeu todas essas promessas do Senhor, ele estava com 75 anos. E a gente lendo também o livro de Gênesis, você vê que quando Isaac nasceu, ele estava com 100 anos. E eu parei para pensar uma coisa. Estava até falando com meu esposo. Falei, nossa, o Senhor prometeu tanta coisa para Abraão com 75 anos e a promessa só foi se cumprir quando ele tinha 100 anos. Então demorou 25 anos para que ele recebesse, para que a promessa do Senhor fosse cumprida na vida dele. E eu quero perguntar para você, mulher que está na sua casa, o que você acha? Você acha que o Senhor demorou? Ou você acha que nessa caminhada foi necessário que o temperamento de Abraão fosse mudado e que ele entendesse que o Senhor é fiel, que ele reconhecesse a grandeza do Senhor para depois receber as promessas? E quantas promessas você já deve ter recebido também da parte de Deus? E eu quero que você pense aí onde você está. O que tem impedido de você? O que tem impedido você de receber da parte de Deus aquilo que Ele te prometeu? O que precisa ser mudado na sua vida? O que o Espírito Santo precisa transformar em você? Peça a Ele nessa semana para falar com você, para trazer a sua memória. Fala, Espírito Santo, eu preciso receber nessa área, o Senhor já me prometeu, ainda não chegou. O que tem de errado comigo? O que o Senhor precisa transformar no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento? O que eu preciso mudar para receber do Senhor? Abraão, ele teve que esperar 25 anos para receber as promessas. E aí ele se viu numa situação, né, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que Deus perguntou para ele, e agora? O seu filho nasceu, o seu herdeiro nasceu, a promessa se cumpriu. Mas eu tenho uma última pergunta para você, Abraão. O que você ama? A mim ou a promessa? E o Senhor te pergunta nessa noite também, a quem você ama? A Deus ou as promessas? Por que eu estou te falando isso? Porque Deus disse para Abraão em Gênesis, no capítulo 22, versículo 2, assim: toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão dessa vez não teve medo, não foi indeciso, não foi calculista. Diferente de todas as outras vezes que o Senhor falou com ele,
né, nós vimos que ele chegou a rir da promessa. Sara, eu quero encorajar você a ler o livro de Gênesis, né? Quando o anjo do Senhor vem falar com ele, Sara ri. E quando ela é confrontada pelo anjo do Senhor, por que ristes? Ela fala, eu não ri. Então, assim, é uma história muito apaixonante. Mas Abraão, dessa vez, quando o Senhor falou com ele imediatamente falou, né? Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer que eu pegue meu filho, eu vou pegar e eu vou fazer conforme o Senhor ordenou, porque agora eu entendi. Agora eu sou um homem transformado. Agora eu creio no Senhor, eu creio na extensão de tudo aquilo que o Senhor me prometeu. E o final dessa história, todos nós já sabemos, que antes de imolar o seu único filho, por obediência a Deus, o Senhor enviou um anjo e pediu para que ele não fizesse aquilo. E em seguida, né, nós podemos ver a confirmação de tudo aquilo que o Senhor prometeu para Abraão. Lá em Arão, lá atrás, o Senhor disse para ele, eu vou te abençoar grandemente, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. E nós lemos que Abraão, ele morreu com 175 anos de velhice. Na verdade, a Bíblia diz boa velhice. Então eu imagino que ele morreu alegre, de velhice, mas feliz, porque ele recebeu da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu. E há tantos destaques na história de Abraão. É uma história tão apaixonante, mas eu quero ressaltar algumas coisas com você. Deus, ele não muda, ainda que a gente mude em relação a ele. Deus é extremamente fiel, ainda que sejamos infiéis. E Deus é o nosso escudo e fortaleza, ainda que a gente queira caminhar com as nossas próprias forças. E pelo Senhor ser fiel à sua palavra, ela se cumpre eternamente. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão te passar. Amém? Céus e terras passarão, mas tudo aquilo que o Senhor falou a seu respeito, mulher, há de se cumprir. Que você receba essa palavra na sua casa, que você guarde no seu coração, que você tome posse nessa noite de tantas promessas que o Senhor te fez. E peça a Ele que te mostre onde você precisa melhorar. Peça a Ele que te mostre em que área você precisa ser transformado, para que Ele cumpra na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir. E que você receba nessa noite da parte do Senhor tudo aquilo que Ele te prometeu. Seja transformada, seja edificada, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua vida, e que haja mudança na sua casa. Que você possa ser uma testemunha de tudo aquilo que Deus fez. Acredite no Senhor, confie no Senhor, Ele não muda. Que você possa nessa noite ser cheia dessa convicção e dessa verdade. O Senhor, Ele é fiel e a palavra dEle é verdadeira. Amém? Que você possa receber a cada dia mais o Senhor e que a história de Abraão hoje possa edificar a sua vida e que o Espírito Santo vá falando com você ao longo dessa semana. E semana que vem nós estaremos aqui novamente. E nós vamos falar sobre o temperamento fleumático.